Vamos dar início às atividades doutrinárias no mês de outubro, com o tema central, Educação dos Sentimentos, e hoje teremos como subtema, Conhece-te a ti mesmo. Palestra que será proferida pelo nosso irmão ideal espírita, Elmo Costa. Vamos passar para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, o mandamento maior, item 4. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem por regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Vamos passar agora a palavra para a nossa irmã Cissa, que vai fazer a prece. Vamos lá então, continuar nessa harmonia, elevando os nossos pensamentos e agradecendo ao Mestre Jesus por estarmos aqui, por todas as bênçãos que nos envolvem, que são emanadas incessantemente em nossa direção, que possamos recebê-las, que possamos caminhar o caminho que Ele se fez para nós. Que a nossa gratidão envolva todo o nosso ambiente, envolvendo encarnados e desencarnados, aqueles que crescem conosco e aqueles que direcionam e orientam o nosso crescimento. Que a paz do Senhor se faça presente em nossos corações e amplie a nossa capacidade de amar e de assimilar o seu conhecimento, trazendo para a prática do nosso dia a dia, para a nossa própria transformação, para que mais rapidamente possamos atender ao seu chamado, vinde a mim. Que assim seja. Iniciaremos a explanação da tarde, com a permissão do alto, com a permissão de toda a equipe espiritual responsável por esta casa e por esta causa. Passo a palavra agora ao nosso irmão Elmo Costa, sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Cissa. Muito obrigado aos amigos do NEPOM pelo convite, que atendo com muita alegria. Afinal de contas, não sei se vocês sabem, mas eu também sou da casa. Apesar hoje da barba grisalha, mas já houve tempo em que eu era obrigado a me barbear todos os dias para colocar o uniforme para ir para o trabalho, para o quartel onde eu servia, de maneira que eu também sou da casa, hoje já na reserva. Então sempre atendo com muita alegria ao convite que os amigos do NEPOM me fazem. E na tarde de hoje, para tratar de um tema que é, segundo os Espíritos nos ensinam, fundamental para a nossa educação, dentro do nosso processo educativo, como é a proposta, aliás,
da programação da casa, falar da educação do espírito, hoje buscando o entendimento a respeito do que vem a ser o conhece-te a ti mesmo ou o autoconhecimento. Autoconhecimento às vezes é tratado por autodescobrimento, por autoiluminação. São expressões, todas elas, que levam naturalmente ao mesmo caminho ou ao mesmo objetivo. Portanto, conhece-te a ti mesmo é a proposta desta tarde. E nós gostaríamos de começar lembrando de uma obra do Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Paulo Franco, como é atual, chamada Autodescobrimento. O título, Autodescobrimento em busca do nosso interior, né? Uma viagem para dentro de si mesmo. E há um capítulo neste livro, o Autodescobrimento, Joana, intitulado Sicários da Alma. Sicários da alma, sicários, essa expressão não é muito comum. Significa assassinos, os que matam, os que fazem perversidade, os que fazem crueldade, são sicários. Então vocês percebem por aí a força da palavra, quando Joana expressa a palavra sicários, ou utiliza a palavra sicários para expressar algo que pode aniquilar, num certo sentido, no sentido figurado, a alma. E ela cita neste capítulo 3 sicários da alma. O primeiro sicário, segundo ela, é o passado. O passado que é muito pouco conhecido por nós, é muito pouco compreendido e muito pouco investigado também. Do fato de nós não lembrarmos do passado, e aqui não estamos falando só do passado recente, estamos falando do passado subjacente, aqueles que estão nas encarnações mais próximas, e aquele passado que também está nas encarnações mais remotas, porque tudo é uma linha só. Então, esse passado que é pouco compreendido, por vezes ele perturba a alma. Ele traz uma série de conflitos para a alma. E quando esses conflitos não são compreendidos e trabalhados, isso pode significar, num certo sentido, volto a dizer, no sentido figurado, o aniquilamento da alma, porque a alma, ela perde um pouco do seu sentido existencial, porque não compreende o passado e vive em conflitos sem saber qual a origem desses conflitos. Um outro sicário da alma, segundo Joana de Ângeles, é a incerteza do futuro. Então, se você tem um passado que te esmaga, porque você não o compreende, você também tem a incerteza do futuro. O que serei no futuro? Qual o meu vir a ser? Depois da morte, para onde vou? Em que condições estarei no mundo espiritual? Como retornarei aos braços do Pai nesse caminho de volta? Ou será que não retornarei? Ou será que tudo se extingue com a vida física? Essa incerteza também pode aniquilar o sentido existencial. E há um terceiro sicário, que é o desconhecimento de si mesmo. Perceberam? Então, aquele que não se conhece a si mesmo, ele tem grande dificuldade de lidar com os seus conflitos internos e com as suas relações exteriores. Não só a sua relação com pessoas, mas também a sua relação com coisas, a sua relação com fatos e com circunstâncias. A sua relação com as doenças, a sua relação com os insucessos, a sua relação com os fracassos aparentes. Essa dificuldade, ela é potencialmente aumentada pelo desconhecimento de si mesmo. E aí também a alma sente-se como que esmagada por não compreender o sentido existencial. Eu digo isso
como introdução ao nosso tema de hoje, autoconhecimento, para dizer por que é tão importante nós fazermos essa busca interior, uma viagem para dentro de si mesmo. E como é uma viagem para dentro de si mesmo, eu trago aí a imagem de uma estrada, de uma longa estrada, em que o viajante encontra-se sozinho. Encontra-se sozinho. Uma paisagem um tanto quanto sombria ali, não é? Mas ele encontra-se sozinho. Ele e a sua própria sombra, digamos assim, ali em tamanho maior. Porque nós nunca estamos sozinhos, nós sempre carregamos as nossas sombras dentro de nós mesmos. Mas do fato de estar sozinho, não significa que o autoconhecimento deva ser feito isoladamente. Nós vamos nos isolar. Porque se fosse assim, os eremitas, todos aqueles que se refugiam nas cavernas, nos desertos, estariam prontos, absolutamente prontos para uma vida espiritual plena. Estariam elevados do ponto de vista espiritual, e não é assim. Os próprios espíritos dizem que é na vida de relação que nós crescemos. Quando a gente mostra essa imagem, ele mostra o viajor andando sozinho na estrada, significa dizer que o autoconhecimento é individual, mas não sozinho, mas é individual. Cada um tem o seu próprio processo de autoconhecimento a fazer. Então não adianta eu me espelhar no outro, nem pedir ao outro que faça o processo por mim. Não, você poderia fazer o processo de autoconhecimento por mim? Ela diz, claro que não. Porque cada um de nós é que tem que conhecer a si mesmo. Essa é a razão de estarmos ali numa estrada solitários. Vamos ver se passa? Tá. Vai para cá. E aí eu vou pedir a Cícera para ler essa questão 919 de O Livro dos Espíritos. É muito importante. É muito importante. Eu quero que ela leia o enunciado completo da 919. Por favor. Qual é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Perfeito. Qual é o meio... Porque eu só coloquei ali pela metade. Qual é o meio prático mais eficaz de se melhorar ainda nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal? Eu queria dissecar um pouquinho esse enunciado, que é muito importante. Quando Allan Kardec fez essa pergunta aos espíritos, desce um espírito em especial para respondê-la. Esse espírito é o Espírito Santo Agostinho. Quem conhece um pouco da vida de Santo Agostinho sabe exatamente o que foi para ele o processo do autoconhecimento. Santo Agostinho, ele vive até uma certa idade da sua vida em absoluto conflito consigo próprio. Ele tinha uma mãe, a Mônica, que queria convertê-lo ao cristianismo. Ele, no entanto, não aceitava os dogmas da igreja, não cria nos valores que ela lhe transmitia. Mas ele sabia que havia alguma coisa além da existência terrena, e ele vivia em busca disso. Mas ele vai viver uma vida de prazeres, uma vida mundana, como qualquer um de nós poderia viver, até os 33 anos, que é o ano da sua conversão. Esse número, às vezes parece que é uma coincidência, né? Cristo morreu aos 33, Paulo de Tarso converte-se aos 33, Santo Agostinho converte-se também aos 33. Só faltava São Francisco de Assis converter-se aos 33, mas não foi. Foi aos 25. Mas o fato é que aos 33 anos, ao converter-se ao cristianismo, ele inicia o seu processo de autoconhecimento. E ele vai descrever aquilo que ele fazia
fazia na sua vida quando esteve entre nós? Essa é a resposta que ele dá. Ele vai descrever para nos ensinar como é que é o processo do autoconhecimento. Só que aqui tem um aspecto muito interessante que eu gostaria de dissecar. Allan Kardec, ele não pergunta qual é o meio teórico de melhorar-se nessa vida. Ele quer saber o meio prático e mais eficaz. Ainda tem essa, de se melhorar nessa vida. Mas também de superar os arrastamentos do mal. Aí alguém pode dizer, mas se eu supero os arrastamentos do mal, naturalmente eu não melhoro como espírito? Se eu resisto aos arrastamentos, aos apelos do mal, eu não melhoro como espírito? Uma coisa não está diretamente ligada à outra? Sim e não. Sim e não. Porque você pode resistir ao mal e não se melhorar. Você pode até piorar em alguns aspectos. Piorar no sentido de, veja só, não estou dizendo aqui de involuir, de retrogradar o espírito. Não, o espírito não retrograda, ele sempre evolui. Né? Mas você pode muito bem, em determinados aspectos da sua vida, você continuar resistente no mal, praticando erros em cima de erros, e resistir a um determinado mal no outro lado. Então, uma coisa pode estar ligada à outra, mas também pode não estar. Por exemplo, eu posso melhorar como profissional, mas eu posso me tornar mais cruel como marido, como pai. Perceberam isso? Excelente profissional, chego aqui no quartel, permissão, cumpro o meu dever, trabalho horas a fio, cumpro todas as minhas obrigações, vou além, dedico-me ao extremo, ganho todas as medalhas de honra ao mérito. Pode ser? Pode. Eu estou melhorando neste lado. Mas pode ser que eu chegue em casa e como pai de família, como pai, como esposo, pode ser que eu esteja partindo de uma ofensa verbal para uma ofensa física, para uma violência mais grave, para um cárcere privado. Então veja que é possível você melhorar de uma forma e não resistir aos apelos do mal por outra. Então, Kardec queria as duas coisas. Ele queria saber como é possível fazer as duas coisas. Eu quero melhorar-me e quero resistir aos arrastamentos do mal concomitantemente, simultaneamente. Como é que eu faço isso? Aí o Santo Agostinho, então, e ele precisa de um meio prático. Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Estava se referindo a Sócrates, que lê a inscrição que está no pórtico de entrada do oráculo de Delfos, na Grécia, e toma aquilo para si mesmo. Sócrates toma para si mesmo aquela frase. E ele começa a trabalhar com isso, junto aos seus discípulos, aos seus alunos. Mas Allan Kardec não se dá por convencido, não é por vencido, por convencido com a resposta. Ele diz, sim, a gente entende toda a sabedoria dessa resposta e tal. Né? Conhece-te a ti mesmo. Mas o que a gente quer saber é como isso é feito na prática, no dia a dia. Como é que eu faço isso? E aí Santo Agostinho vai descrever a sua própria experiência, dizendo: fazei como eu fazia quando estive entre vós. Todos os dias eu passava revista todos os atos que eu pratiquei naquele dia. E perguntava a mim mesmo, naquele exame diário, eu perguntava a mim mesmo se eu não tinha nada do que me envergonhar. Se eu tinha feito todo o bem quanto eu poderia ter feito. Se eu não tinha deixado de praticar nenhum ato em favor do meu próximo. Em suma,
se Deus resolvesse me chamar naquele dia de volta ao mundo espiritual, se eu teria vergonha de olhar alguém no meu reingresso ao mundo espiritual. Em suma, era isso. Então, o que nós temos que fazer? Perguntas. Perguntas. Quando vamos fazer a oração no final do dia, ou quando vamos fazer a reflexão, eu, por exemplo, como estou muito cansado no final do dia, normalmente, as reuniões às vezes vão até 9h30, 10 horas, agora no tempo da virtualidade, eu faço minha reflexão de manhã. E aí eu começo a pensar em tudo que eu fiz no dia anterior. E se eu tenho algo para me desculpar com alguém, se eu tenho algo para recompor, para corrigir, se eu fiz alguma coisa que desagradou, porque eu fui rude, porque eu fui áspero, porque eu fui, às vezes, egoísta, porque eu agi com uma rudeza, uma firmeza excessiva, uma rudeza que tenha prejudicado alguém, porque a minha palavra pode ter sido mal posta, porque a minha palavra pode ter sido inconveniente naquele momento, para aquela pessoa que me escutava. Talvez não fosse num outro momento, mas naquele momento não era a palavra adequada para dizer àquela pessoa. Então você fica pensando tudo isso. Mas você precisa fazer perguntas e responder com toda a honestidade. Santo Agostinho vai dizer, faça perguntas precisas. Não faça aquela pergunta meia capciosa, que permite uma série de justificativas. Não, faça perguntas diretas. Não tergiverse. Faça perguntas objetivas. E responda com objetividade, com honestidade e com clareza a si mesmo. Pensando que você está diante do espelho. Você não está no tribunal respondendo a um juiz, diante de um promotor de justiça. Você está com a sua consciência e com Deus, só. Naquele momento você está com a sua consciência e com Deus. Portanto, responda com toda a honestidade. É o conselho de Santo Agostinho. O Sócrates que eu acabei de falar, tu conhece a ti mesmo, ele vai dizer alguma coisa que é muito importante no processo do autoconhecimento. Porque a verdadeira sabedoria consiste no fato de que nada sabemos. Dizia Sócrates. Porque um dia alguém disse que ele era o homem mais sábio que existia. Ele disse, não pode ser. Não pode ser. Não pode, eu não mereço esse título, não é? Então o que ele faz? Ele começa a perguntar a várias pessoas sobre várias questões para tentar encontrar alguém que fosse mais sábio do que ele e desfazer aquele equívoco que ele achava que era um equívoco. Não pode ser eu. E quando as pessoas passavam a responder sobre questões da vida, questões filosóficas muito profundas, pelas respostas, ele passou a perceber que as pessoas sabiam menos do que pensavam saber. Entenderam? Elas sabiam quase nada, mas elas achavam que sabiam muito. Então ele chegou à conclusão de que aquelas pessoas não eram sábias, porque elas pensavam saber algo que de fato não sabiam. E ele disse, a sabedoria consiste exatamente em saber que nada se sabe. Por que é isso importante para o autoconhecimento? Porque muitas vezes nós somos traídos pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, em pensar que sabemos mais do que sabemos quando nada sabemos a respeito de muita coisa. Nós sabemos muito pouco do mundo espiritual. E muitos de nós queremos dar aulas sobre o mundo espiritual. Sabemos muito pouco. Nós sabemos muito pouco sobre a nossa própria existência, ainda no estágio em que nós nos encontramos. Tanto
tanto é verdade que nós temos muita dificuldade em lidar com a própria matéria, que é impermanente. Ora, se nós temos dificuldade de lidar com a matéria que é impermanente, quanta dificuldade teremos para lidar com o espírito que é permanente? A matéria que a gente vê, a gente tem dificuldade de lidar, e o espírito que a gente não vê? Ah, mas sim, nós somos espíritos. Sim, eu sei, mas nós estamos encarnados. Quando eu olho para a Norma, eu não vejo o espírito Norma, embora devesse. Eu vejo Norma a personalidade. Norma Sueli, tenente da Polícia Militar, não é isso? Tudo bem. É isso que eu vejo. E eu me relaciono com ela exatamente nesse diapasão. Eu não a vejo como um espírito eterno, um espírito imortal, para usar a palavra mais adequada, um espírito imortal em processo evolutivo. Que é exatamente isso que nós deveríamos fazer. Perguntarmos o que eu sou realmente. O que eu sou? Assim como Allan Kardec perguntou aos espíritos, que é Deus? Para sair do antropoformismo, ele perguntou o que é Deus e não quem é Deus. Porque a gente tinha a ideia de que Deus era antropomórfico. Era aquele senhor de barbas longas, sentado num trono acima das nuvens, com um cetro na mão, comandando tudo aquilo. Os espíritos, portanto, destroem essa ideia do antropoformismo e eles vão nos dizer que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nós, os espíritos, o que somos? Seres inteligentes do universo. É isso que nós somos. Seres inteligentes do universo. Individualidade. Cada um vivendo a sua própria experiência singular. Há, portanto, nas nossas existências, por mais que elas sejam parecidas, semelhantes, as nossas experiências, há uma singularidade em tudo que fazemos. Nenhum de nós aqui pensa exatamente igual ao outro. Esqueça essa ideia. Não existe essa possibilidade. Ah, mas eu penso diferente de Cissa, posso pensar diferente. Eu penso igual, eu posso pensar parecido. Eu não penso igual. Ela tem sentimentos que eu não tenho, eu tenho emoções que ela não tem. Todos nós somos. E todos os seres que habitam a Terra são assim. Todos os que passaram, todos os que virão, serão assim. Então descobrir o que eu sou é muito importante. Perceber-se espírito antes de ser matéria. Todos os dias no espelho, observe, seu corpo está mudando. Provavelmente, o senhor perdeu um fio de cabelo hoje, ou 2, ou 3. O senhor não percebeu? Percebeu? Não. O senhor disse, minha calvície está igualzinha a de ontem, mas não está. Eu envelheci hoje. Quando eu me olho no espelho de manhã, eu já não sou mais o mesmo. Mas o que é que não é mais o mesmo? O corpo, que está envelhecendo, está no processo da degeneração. E o espírito, ao contrário, está se elevando. Olha a diferença. O espírito está se elevando à medida que o corpo vai depauperando. Mas a gente sempre olha o corpo e diz, estou ficando velho. Não. Você está se renovando todos os dias. O problema é que nós olhamos e nos identificamos com o corpo, mas não nos identificamos com o espírito, que é permanente. A gente não percebe que está se renovando. Por isso as pessoas mais idosas são mais plenas de vida, são planificadas na sua vida. Por quê? Porque elas possuem mais experiências e mais sabedoria do que nós jovens. Quer dizer, eu estou me colocando aqui na condição de jovem. Hein? Obrigado. Certo? Mas a ideia que eu quis dar era exatamente essa, de que nós olhamos no espelho e vemos o corpo. E às vezes choramos porque estamos envelhecendo o corpo, quando deveríamos ficar felizes com isso. Porque foi mais uma etapa vencida, mais um dia de existência na Terra, mais uma etapa vencida. E o crescimento espiritual, naturalmente. Então vamos aqui aos 3 aspectos. Cadê o relógio? Está bem ali na minha frente. Tá.
Então temos tempo. Aos 3 aspectos que todos nós precisamos observar. Eu não quero dizer fases, porque senão vocês vão achar que é uma, depois a outra, depois a outra. E não é. Tá? Então são 3 aspectos, 3 condições que nós precisamos compreender e buscar. A primeira delas, chamamos de autoencontro. No processo do conhece-te a ti mesmo, nós temos necessidade de fazer o autoencontro. O nome já diz tudo, é autoexplicativo, não é? Autoencontro é um encontro comigo mesmo, é isso? Mas por que autoencontro? Eu me vejo todos os dias. Todos os dias eu me vejo, eu me olho no espelho, eu não me encontro comigo mesmo todos os dias. Aliás, eu não saio de perto de mim. Vocês poderiam dizer isso, né? Mas há uma correção a fazer aqui. Segundo os Espíritos nos ensinam, tá? Nós, na verdade, estamos muito distantes de nós. Olha que coisa. Nós, na verdade, estamos muito distantes de nós. Quer dizer o seguinte, eu aparento ser aquilo que não sou. Na minha vida de relação, eu aparento ser aquilo que não sou. Eu sou quase que um ator na vida de relação. A senhora franziu assim a testa porque a senhora disse, não, eu não. Ótimo. Mas a maioria de nós, a maioria da humanidade é assim. O que é a hipocrisia? Porque Jesus dizia aos fariseus, hipócritas, sepulcros, caiados, lindos por fora e podres por dentro. Não estou dizendo aqui que ninguém é podre, pelo amor de Deus. Nem foi o que Jesus quis dizer. Ele apenas estava usando uma comparação. Porque a gente olha, né, o sepulcro, está lá, todo bonito, pintado, a gente vai e pinta. O que tem ali? Restos mortais, despojos. Então, por isso que ele dizia, né, carne em decomposição. Não existe mais o espírito, ele não está mais ali, a menos que ele tenha ficado preso ao mundo material. Esteja ali porque ele não conseguiu se desligar da matéria. Aí outra história, não é parte da nossa exposição. Mas o fato é que nós vivemos distanciados de nós, tentando representar no mundo para sermos aceitos pelo mundo algo que nós não somos. Tanto é que tem uma história que eu ouvi ontem numa palestra. Eu não sabia, mas eu achei interessante. A história do espírita que era excelente espírita em casa, mas era um péssimo marido e pai. Conhece essa história? Não? Havia um homem, era um dirigente de casa espírita, mas ele era na casa espírita, meu Deus, agradabilíssimo, todos o adoravam. Meu filho, vem cá que abraça, ele dava aquele abraço apertado assim nas pessoas, e as pessoas o beijavam, e ele fazia aquelas palestras lindas, não é? Não sou eu não, viu? Pelo amor de Deus. Então, porque às vezes a gente pode estar falando da gente mesmo, né? Mas nesse caso não. Então, acontece que quando ele ia para casa, ele mudava completamente. Um dia, disseram à esposa dele, mas você deve ser a mulher mais feliz do mundo. Ela disse, por quê? Porque você é casada com fulano. Meu Deus, um homem maravilhoso desse, você deve ser a mulher mais feliz do mundo. Ela olhou assim, torceu o nariz, né, franziu a testa, como a senhora fez aquela hora que eu falei, franziu a testa e tal, e deixou passar. Um belo dia ele estava na porta do centro espírita, naquela reuniãozinha ali que acontece, né, sempre na entrada da casa espírita e tal. Ela chegou com 3 malas e os meninos. Ele olhou e perguntou, meu bem, vamos viajar? Ela disse, não, eu é que vou mudar. Por quê? Eu vou morar na casa espírita. Porque me disseram que você aqui é uma maravilha. Eu quero ver se morando aqui com você passa a ser um marido melhor do que o que você é. Veja só, ela teve uma ideia fantástica, não é? Então, por quê? Porque esse homem,
ele aparentava ser, dentro do centro espírita, algo que estava distante dele, algo que ele de fato não era. Porque aquilo que a gente mostra em casa. Por isso é que a família é o primeiro centro escolar da nossa vida. A primeira escola é ali. É ali onde a gente se mostra por inteiro. Quer saber quem eu sou? Pergunta aos meus filhos. Eles vão dizer, vão descrever. Meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai fazia isso quando era pequeno, meu pai proibia de fazer. Eles contam. Até hoje, nas nossas reuniões em família, passaram-se mais de 30 anos, eles continuam dizendo. Quando nós tínhamos 10 anos, meu pai ficava em casa, botava a mão em cima do televisor para ver se a gente estava assistindo televisão ou fazendo o dever. E eu fazia mesmo isso. Eu chegava do trabalho, queria saber se eles tinham feito o dever ou se estavam, né? Aí eu colocava a mão em cima da TV. Aquela TV grande ainda, não é essa de tela plana não, que não esquenta nem nada. Aquela que esquentava mesmo. Botava, vocês estavam vendo TV. Já para o quarto fazer... Ou estavam vendo TV, né? Já para o quarto fazer o dever. E eles lembram disso. Então perguntem aos nossos parentes que eles vão naturalmente dizer. Portanto, o autoencontro é esse caminho de volta para dentro de nós. É o reconhecimento de quem nós de fato somos. Sem medo, gente, sem medo. Autoconhecimento às vezes dá muito medo, porque a gente tem medo de descobrir quem é, de fato. Por isso muita gente começa e depois para. É verdade. Começa no processo do autoconhecimento, não aguenta. Olha, existe uma pergunta em O Livro dos Espíritos, muito interessante. Allan Kardec pergunta assim, os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais íntimos? Allan Kardec perguntando, os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais íntimos? Resposta, até aqueles que nós gostaríamos de esconder de nós mesmos. Então existem pensamentos que nós gostaríamos de esconder de nós mesmos, mas não adianta, porque eles nos pertencem. Eles nos acompanham. O que é que a gente faz com esses pensamentos? Colocamos debaixo do tapete, varremos para debaixo do tapete. Tentamos mostrar aos outros que eles não são nossos. Quando eles não nos abandonam, eles estão conosco porque eles são nossos. Então o autoencontro é esse reconhecimento de quem realmente se é. E aí, depois do autoencontro, quando eu começo a me reconhecer de fato quem eu sou, eu preciso fazer a desidentificação. Processo difícil. Desidentificação. E por que é difícil? Porque nós, os senhores e as senhoras sabem, usamos muitas máscaras, né, chamadas personas. Usamos muitas máscaras. Usamos uma máscara dentro de casa, usamos outra no centro espírita, usamos outra no quartel. No quartel nós temos que ser, olha aí, é isso mesmo? É isso, Norma? Eu já tem tanto tempo que eu saí que eu já não me lembro. Muito bem, na casa espírita é uma coisa, em casa é outra, na relação social é outra. No campo de futebol, então, aí que você vai ao estádio, você se solta. Mas aqui pode, porque aqui... Se for ao carnaval, então, misericórdia, né? Aí só Jesus salva. Então vejam que nós vamos usando essas máscaras. Qual é o problema delas? Nenhum, aparentemente. Por quê? Porque você, quando sai daquele ambiente, tira a máscara. Você não pode, em casa, ser o tenente. Concorda comigo? Você não pode. Você não vai dar ordem unida na sua família. Mas também você não pode, no quartel, ser o paizão. Vem cá, filhão, pula aqui nas minhas costas. Também não pode. Você tem hierarquia, tem uma disciplina. Concorda? Então, você vai usando uma máscara para cada ambiente onde você convive, sem deixar de ser a mesma pessoa, sem deixar de ser o mesmo espírito, mantendo a sua coerência. Tá? Mas quando você aferra uma máscara e não tira, pronto, aí é o problema. Aí você vai ser um militar em casa, um militar no centro espírita, um militar no seu horário de lazer.
aí não dá certo. Você pôs a máscara do militar, não tirou mais, você se agradou com ela e você está convencido de que essa é a sua verdadeira personalidade. Pronto. A partir daí, você é militar em todo lugar que você vai. Vai na igreja, vai onde você for, você é militar. A pessoa olha para você e diz, você é militar? Por quê? Porque o seu comportamento é militar e tal. É porque você não está pegando retirando, sabendo retirar essa máscara. Você se fixou nela. Pode ser de militar, pode ser de qualquer outra. Estou falando aqui militar porque nós estamos num ambiente aqui muito próximo, no meio de caserna. Mas pode ser qualquer outra máscara que você use. E você passa, então, a viver aquela persona. A viver o tempo todo aquela persona. Então você precisa se desidentificar. Você faz o autoencontro, você está no processo de autoencontro, ao mesmo tempo que no autoencontro você vai percebendo quem de fato você é e você vai se desidentificando com aquilo que você não é. É demorado. Não é simples. Tudo bem? Não é assim da noite para o dia. É um longo processo. Pode durar mais de 1, 2, 3 encarnações. Mas é preciso começar. E o terceiro aspecto é o da autoaceitação. Esse é muito importante. Existem outros aspectos, é claro. Existem outras condições. Né? Mas eu destaco essas 3 porque eu acho que essas 3 são muito importantes. Inclusive da gente compreender. A autoaceitação é daquelas que são marcantes. Por quê? Porque quando você se desidentifica, né, você vai descobrir quem de fato você é. E aquilo que você descobre pode não ser aquilo que você esperava. E você pode concluir que você é assim, pior do que você imaginava. É verdade. Porque você vai ter que enfrentar todas as suas imperfeições. Sabe o que é você reconhecer, por exemplo, de fato eu sou muito ciumento. Eu sou invejoso. Sabe o que é você reconhecer? Eu sou avarento. Porque Santo Agostinho, na resposta que ele dá, ele diz assim, nós costumamos justificar as nossas imperfeições. Aí ele diz assim, o avarento, ele é apenas prevenido. Não, eu sou prevenido, eu tenho que fazer umas economias aqui, por isso é que eu não faço doações e tal, porque eu sou prevenido. Aí diz isso. Né? Então, muitas vezes nós vamos, o perdulário, aquele, ao contrário, né? Aquele que gasta muito, ele é o generoso. Ah, porque eu sou generoso. Não, ele é perdulário, ele gasta tudo que tem sem refletir. Isso é perdulário. É esbanjador. Mas para ele é o quê? Generoso. Então nós vamos usando essas justificativas para, de certa forma, abrandar um pouco, mitigar um pouco as nossas imperfeições. Aquelas que vão sendo detectadas no processo do autoconhecimento. Logo, autoaceitar-se quer dizer, eu sou ciumento. Sou ciumento em alto grau. E agora, o que eu faço com isso? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sou invejoso em alto grau. Porque eu invejo meu vizinho, porque eu invejo meu cunhado, porque eu invejo os meus amigos, porque eu invejo o palestrante que fala melhor do que eu queria tanto falar como ele. Você vai, né, com essa pontinha. Quando você descobre o que é que eu preciso fazer agora para corrigir essas imperfeições. O primeiro ponto é você aceitar que tem. O primeiro ponto é você aceitar que você é assim. Você é assim. Isso é parte de você. É a sombra que você carrega. E que você agora precisa diluir, precisa eliminar. Ou melhor, você precisa iluminar-se. Você precisa iluminar-se. Quando você tem uma sombra, você precisa iluminar-se. Mas essa iluminação, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora, por isso ela é chamada autoiluminação. Porque aquela que vem de fora para dentro
pode projetar ainda mais sombras sobre nós, mas a que vem de dentro, essa autoiluminação, ela expulsa as sombras psicológicas, aqui do ponto de vista psicológico, que há em nós. Então, esses 3 processos, né, do autoencontro, da desidentificação e da autoaceitação fazem parte da educação dos sentimentos no processo do autoconhecimento. E vamos lembrar então de Jesus, porque eu sempre gosto de trazer o mestre para ouvir dele. Porque ele é a nossa referência, ele é o nosso modelo. Se ele é o nosso modelo, ele tem muito a nos dizer. Então, o que Jesus disse a respeito do autoconhecimento, do autoencontro, da autoaceitação? Quando questionados pelos fariseus, que cuidavam muito da aparência exterior, que usavam muitas máscaras, que eram considerados por Jesus como hipócritas, porque pregavam uma coisa e faziam outra, Jesus então vai dar esta lição que eu coloco aqui no slide. O reino de Deus não vem com a aparência exterior. Da mesma forma, o processo do autoconhecimento é um processo íntimo, individual, pessoal e intransferível. É de cada um de nós. E eu diria mais, impostergável. Não há por que postergarmos esse processo. Eu já comecei o meu faz 30 anos e continuo nele, sofrendo, mas continuo. Caindo e levantando, mas continuo. Levando porrada, mas continuo. Porque é isso que tem me trazido até aqui. O fato de eu estar dentro desse processo. Se eu não estivesse hoje no processo do autoconhecimento, eu não sei onde eu estaria agora. Talvez eu estivesse perdido por aí, no outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, menos trazendo para o exame a palavra do Cristo. Então ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. Para dizer que a felicidade que se almeja não deve ser buscada fora de nenhum de nós, mas dentro. Quando ele se refere ao reino de Deus, ele está se referindo à felicidade. A felicidade que neste momento para nós é relativa ao estado de elevação espiritual em que nós nos encontramos. Podemos ser felizes agora? Sim, os Espíritos dizem isso. E como é que nós vamos ser felizes? Buscando fora, nas realizações pessoais? Pode ser que isso traga algum tipo de satisfação e traz. Algum tipo de alegria, de regozijo e traz. Mas tudo isso não traz a felicidade inalterável. Por que não traz a felicidade inalterável? Porque tudo isso é passageiro. Um dia vai passar. O título vai passar. Um dia você deixará de ser tenente. Vai passar. Um dia, a sua casa ficará para os seus filhos, como herança. Porque você retorna ao mundo espiritual e não leva nada, absolutamente nada. Por isso Jesus disse, o reino da felicidade, o reino de Deus, da elevação espiritual, está dentro de vós. E é aí onde você deve procurá-lo. É aí onde você deve edificá-lo. E é aí, exatamente aí, que você deve fazer dele morada. Tudo bem? Muito obrigado. Agradecemos a Elma
por nos conduzir por esse caminho que nos leva para dentro. E aproveitando a psicosfera deste ambiente, as energias salutares, preparadas pelos nossos amigos espirituais e ampliadas pelos nossos pensamentos, vamos fazer um pouquinho de silêncio interno. Eu queria pedir para reduzir um pouquinho a luz, Vila, pode ser? Obrigada. Para a gente fazer esse exercício de ir para dentro, sentir o Mestre Jesus iluminando o nosso interior e nos dizendo: brilhe a vossa luz. Cada um sintonize com as suas necessidades, suas necessidades íntimas, porque este é o momento do nosso anjo guardião, aquele amigo que recebeu a missão de estar conosco, de nos orientar no caminho, dada pelo nosso Pai Maior. Ele nos ajudar a acalmar o nosso interior, nos ajudar a aproveitar a luz que nos penetra para enxergar a nós mesmos, encontrar conosco e nos aceitar e dar em nós o abraço afetuoso que esse amigo espiritual nos dá também, o abraço com o amor incondicional com que Jesus nos abraça. E fortalecidos, persistir neste caminho, descobrindo o reino de Deus que está dentro de nós. Que assim seja. Solicito às pessoas que vão para o passo individual, que permaneçam no salão doutrinário, até que a equipe de passistas da casa oriente a conduta. E com muita gratidão está encerrada essa parte da nossa atividade doutrinária de hoje. Muita paz a todos.